Fala, pessoal! Estamos de volta com mais uma aulinha aqui no canal da professora Jucimere Ismael. E na aula de hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de potenciação. Então vem comigo. Potenciação. Nessa aula veremos 3 casos envolvendo a potenciação. Primeiro é a potência com expoente negativo, potência de base 10 e notação científica. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que é potenciação. A potenciação é a operação em que representa a multiplicação de fatores iguais. Então, potenciação com expoente negativo. A gente vai aprender como calcular potências desse tipo, onde a base ela é um número natural, seja natural, inteiro ou racional, e o expoente é um número negativo. Então, a gente vai estudar um número diferente de zero elevado a um expoente negativo é igual ao inverso desse número elevado ao oposto desse expoente. Ou seja, seja um número A diferente de zero e N um expoente natural. Então, temos a seguinte fórmula. Então, a gente vai estudar a potência, onde A é uma base sendo diferente de zero, seja ela inteiro, racional, natural, e N seja um número natural. Então, lembrando que a gente vai trabalhar com expoente negativo. Então, a gente pode representar essa potência da seguinte forma, onde eu vou escrever 1 sobre a potência e esse sinal vai sumir, tá? Ou eu posso escrever dessa seguinte forma, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A, isso tudo elevado a N. Lembrando que A tem que ser diferente de zero e N ser um número natural. Então, vamos ver alguns exemplos. 5 elevado a menos 3. Então, como o expoente é negativo, eu vou ter que escrever essa potência na forma de fração. Então, sempre vai ficar, vou inverter esse número. Como assim vou inverter? Vai aparecer uma fração, onde nesse denominador vai ser o 1, e embaixo eu vou escrever a minha potência com expoente positivo. Agora a gente vai resolver a potência aqui no denominador. Então, lembrando que a gente resolve as potenciações repetindo a base e a quantidade de vezes que o expoente está indicando. Então, nesse caso aqui, eu vou repetir a base 3 vezes. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 5, igual a 125. Segundo exemplo, 10 elevado a menos 2. Novamente, como o expoente ele é negativo, então eu vou escrever na forma de fração. Então, vai ser 1 sobre a potência com expoente positivo. Então, eu vou resolver essa potenciação aqui no denominador. Então, vou repetir o 10 duas vezes. 10 vezes 10, 100. Então, 1 sobre 100. E o terceiro exemplo, aqui a gente tem uma potência onde a base ela é fracionária. E aqui o expoente negativo. Então, lembrando que quando eu tenho um expoente negativo, eu vou transformar em fração. Como aqui a gente já tem uma fração, eu vou ter que inverter a fração. Professora, como eu vou inverter a fração? Quem está no numerador vai para o denominador, quem está no denominador vai para o numerador. Quando eu faço essa troca, lembra que eu tenho que trocar o sinal também do expoente. Então, eu inverti a fração e inverti o sinal do expoente. Agora, eu vou usar a propriedade que a gente viu na aula passada. Então, eu vou pegar cada elemento dessa fração e elevar ao expoente. Então, 4 ao quadrado sobre 1 ao quadrado. Desenvolva essa potenciação. Então, vai ficar 4 vezes 4 igual a 16 e 1 vezes 1 igual a 1. Então, aqui eu posso dividir. 16 para 1 é igual a 16. Então, sempre que eu trabalhar com potência com expoente negativo, eu posso falar em inverso. O que seria o inverso? Então, por exemplo, aqui eu sei que o inverso de A é igual a 1 sobre A. Por quê? Sempre que eu multiplicar um número vezes o inverso dele, o resultado sempre tem que ser 1. Onde esse número ele não pode ser igual a 0. Então, por exemplo, tem um número A vezes o seu inverso. Então, aqui eu tenho uma potência com expoente negativo. Lembrando que sempre que eu tenho uma potência com expoente negativo, vou escrever na forma de fração. Então, em cima fica 1 sobre
a minha potência. Então, no caso, seria A elevado a 1, que é igual a A. Então, quando eu vou multiplicar um número por uma fração, eu multiplico o número vezes o numerador e repito o denominador. Então, aqui, A vezes 1, A sobre A. A dividido para A igual a 1. Então, se eu for escrever o inverso de uma fração, vou escrever da mesma forma. Então, por exemplo, eu tenho uma fração A sobre B, então qual seria o inverso da fração A sobre B? Eu troco, quem é o numerador vai para o denominador, quem é o denominador vai para o numerador. Então, eu inverti a fração e agora a gente vai multiplicar frações. Como é que eu multiplico frações? Eu multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então, eu fiquei A vezes B sobre B vezes A. Como a ordem dos produtos não altera o resultado, então eu posso dividir aqui. Então, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Então, dividido vai ser igual a 1. Lembrando que A e B tem que ser diferente de zero. Visto alguns exemplos de potenciação com expoente negativo, a gente pode partir para potências de base 10. Então, a gente vai ver dois tipos de potência. A potência de base 10 e o expoente um número natural, e a potência quando a base é 10 e o expoente é um número inteiro. Então, o primeiro exemplo é a potência de base 10 e o expoente um número natural. Temos aqui 5 exemplos, onde a potência é de base 10 e o expoente é um número natural. Então, vamos lá. Vamos relembrar da aula passada das observações das propriedades, onde a gente sabe que todo número diferente de zero elevado a zero, o resultado sempre vai ser igual a 1. Que 10 elevado a 1, eu vou repetir a base uma única vez. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. Aqui eu vou repetir a base duas vezes, então eu vou repetir o 10 duas vezes. 10 vezes 10 igual a 100. 10 elevado ao cubo, eu vou repetir a base 3 vezes, então 10 vezes 10 vezes 10 igual a 1000. E aqui eu vou repetir a base 5 vezes, então 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, aqui a gente colocou um 10 a mais, perdão, tá um errinho, é igual a 100.000. Observem o seguinte, o número do expoente vai indicar a quantidade de zeros no nosso resultado. Percebam, aqui o expoente foi 0, então no resultado não teve nenhum zero. Aqui o expoente foi 1, teve 1, 0. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. Expoente 5, 5 zeros. Então, o expoente ele vai indicar a quantidade de zeros que terá no resultado. Então, vamos estudar agora um pouquinho sobre a notação científica. A notação científica ela é utilizada para representar números que são bem maiores que 1 e números que são bem menores que 1. Então, surgiu a notação científica com o intuito de resolver de uma maneira mais rápida e simples a ideia da grandeza desse número. A notação científica ela é utilizada para representar potências com base 10. Então, ela vai ser escrita na forma A vezes 10 elevado a N, onde esse A ele é um número maior ou igual a 1 e menor que 10, e esse N ele é um número inteiro. Então, vamos ver alguns exemplos de como utilizar a notação científica. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte, letra A. A luz viaja a uma velocidade aproximada de 300.000 km por segundo. Então, a gente vai escrever esse número 300.000 na forma de notação científica. Então, primeiro vamos escrever o número 300.000 km por segundo. E agora a gente vai ter que escrever na forma de notação científica. Então, aqui, eu vou ter que ver qual o número que vai ser o valor de A e qual o número que vai ser o valor de N. Então, o único número que é maior ou igual a 1 e menor que 10 aqui é o número 3. Então, o nosso A vai ser o número 3 e o nosso N vai ser a quantidade de números após esse valor A. Então, por exemplo, aqui a gente tem 5 números, 5 zeros, então nosso N vai ser 5. Então,
o número 300.000 quilômetros por segundo, escrito na forma de notação científica, vai ficar da seguinte forma. 3, que é o nosso A, vezes 10 elevado a 5, onde 5 é o nosso N. Item B diz o seguinte. A distância da Terra ao Sol é de 149.600.000 quilômetros. Então, a gente vai escrever esse número na forma de notação científica. Então, a gente vai ter que encontrar o valor de A e o valor de N. Observem aqui que a gente tem 4 números maiores ou iguais que 1. Então, eu tenho que pegar um número que satisfaça a condição do nosso A e tenho que pegar um número que satisfaça a condição do nosso N para poder usar a potenciação e escrever na forma de notação científica, tá? Então, aqui, eu não posso pegar 14, eu não posso pegar 149 e eu não posso pegar 1496. Então, eu vou ter que fazer com que esse número apareça uma vírgula. Então, que número poderia ser? Poderia ser 1? Poderia, mas e o resto dos números que sobram? Não daria certo para me escrever a minha potenciação aqui. Então, eu vou andar com a vírgula, a quantidade de casas, até parar aqui no número 1. Então, aqui eu tenho 3 números, então vou dar 3 casas. Então, o número A vai ser 1,496. E o número N vai ser que número? Vai ser a quantidade de números após a vírgula. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a nossa notação científica para representar esse número vai ser a seguinte. 1,493 vezes 10 elevado a 8. Percebam que quando eu andei com a vírgula, ela somou a quantidade de números ao nosso N, tá? Então, vamos ver outro exemplo. A espessura média do fio de cabelo humano mede 0,0007 metros. Então, aqui a gente já tem um número com vírgula e a gente vai ter que escrever na forma de notação científica. Tenho que pensar em um número que satisfaça a condição do nosso A e um número que satisfaça a condição do nosso N. Aqui eu tenho um número menor que 1, bem menor que 1. Então, eu vou ter que andar com a vírgula para a direita para me chegar no valor de A. O único número que ele é maior ou igual do que 1 e menor que 10 aqui é o número 7. Então, o nosso A vai ser 7 e o nosso N? O nosso N vai ser a quantidade de números que faltam. Então, por exemplo, eu vou ter que andar com a vírgula aqui 4 casas. Então, quando andar com a vírgula 4 casas, vai ficar a vírgula aqui e vai sobrar 5 números. Então, só que eu andei com a vírgula para a direita. Sempre que eu andar com a vírgula para a direita, eu vou subtrair. Então, quer dizer que o nosso N vai ser um número negativo. Então, o nosso A vai ser 7 e o N vai ser menos a quantidade de números que sobrou. Nesse caso, sobrou 5 números, então o nosso N vai ser menos 5. Então, posso escrever esse número aqui na forma de notação científica da seguinte forma. Tem 7 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Então, sempre que a gente falar em notação científica que a gente precisa andar com a vírgula, precisamos levar em consideração alguns fatores. Se eu andei com a vírgula para a esquerda, eu vou somar a quantidade de números que eu andei com a vírgula. E sempre que eu andei com a vírgula para a direita, eu vou subtrair. Pronto, pessoal. Acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E que, se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar a curtida aí que vai ajudar muito. E de compartilhar com seus amigos.